Boa noite a todos. Sintam-se todos bem-vindos, acolhidos, o pessoal de casa também. Muito feliz que estejam todos presentes. Hoje a nossa prece, a nossa palestra será feita pelo Sr. Paulo Salerno e será Os Inimigos Desencarnados. Sendo assim, como habitualmente fazemos, vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo Jesus, agradecemos o dia de hoje, as bênçãos recebidas até aqui. Agradecemos a espiritualidade presente, que irá nos ajudar nesse trabalho de hoje, nos intuindo, nos energizando, trocando as nossas energias, fazendo com que a gente recupere os pensamentos positivos, nos fortalecendo para encararmos mais uma semana. Sendo assim, agradecidos, vamos iniciar o trabalho desta noite. Que assim seja. Senhor, seu Paulo. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. É uma alegria estarmos reunidos novamente em nome de Jesus, com os nossos irmãos aqui na nossa sede presencialmente e todos vós que estão nos assistindo virtualmente. Que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco. Vamos trabalhar um pouco hoje um assunto bastante interessante, que é os inimigos desencarnados. Quase todos nós temos dificuldades, muitas vezes, em perdoar os encarnados. Agora imagine os desencarnados, que nós não os vemos, com os olhos físicos, naturalmente, mas podemos sentir a presença deles. Mas vamos nos apoiar no Evangelho, capítulo 12, Amar os vossos inimigos. O item é o 5 e o 6 desse capítulo. E Jesus trouxe esta máxima também, logo depois que ensinou a nós todos que deveríamos amar o nosso próximo, amar a nós mesmos e amar a Deus. Naturalmente que nestas condições nós poderíamos estar confortavelmente, porque amar a nós, o nosso próximo e amar a Deus. Mas ele aprofundou um pouco mais. Diz: é preciso ir além de amar esses que já nos amam. É necessário amar aqueles que são os inimigos. Inimigos nossos ou nós inimigos deles. Quero crer que a grande maioria de nós não tenhamos inimigos. Desculpe, não sejamos inimigos. Possamos ter inimigos, mas que não sejamos inimigos de ninguém. Porque sabemos que se nós não fizermos a reconciliação com esses irmãos, enquanto estão aqui conosco, ou mesmo depois, se não tivermos a oportunidade, mais cedo ou mais tarde, teremos que realizar essas tarefas. É melhor acertarmos as nossas questões aqui, como afirmou Jesus, dando também o seu ensinamento. Antes de depositar a tua oferenda, a tua oferta, a tua ajuda, vai e reconcilia-te com os teus adversários. Mas quase todos nós pensamos que os adversários não têm nada a ver conosco. Se eles sentem esta situação de adversário ou de inimigo, em algum momento nós outros tivemos situações de adversidade entre nós. Desencontros. Talvez alguém tenha prejudicado alguém. Não importa quem seja, é necessário que avaliemos a possibilidade de também ter sido nós os provocadores da inimizade. Tenham sido nós
àqueles que elegemos por adversário. Dado duas chagas que ainda guardamos em nós, o egoísmo e o orgulho. Quase sempre é o orgulho que nos coloca frente a frente com as criaturas. Por vezes, esses inimigos já são de outras datas, de outras existências, de outras relações do passado, de momentos em que nós tivemos a oportunidade de nos reconciliar e pela dureza de nossos corações nós assim não fizemos. Hoje, em contato com a doutrina, amadurecidos em conhecimento, desenvolvidos em inteligência e com algumas qualidades morais a mais, possamos nós, então, darmos o primeiro passo para nos reconciliar com essas criaturas. É importante que nós também venhamos olhar para nós mesmos. Porque no capítulo anterior Jesus fala do amar a si e ao próximo. Ora, acabei de trazer aqui para a nossa reflexão duas chagas que nos corroem por milênios: egoísmo e orgulho. Então podemos ter a conta de adversário ou de inimigo também o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Precisamos estar vigilantes para que eles não venham a sobreporem-se à nossa vontade, ao nosso desejo, a fim de mantermos estas duas imperfeições sob controle. Por outro lado, esse controle é exercido no dia a dia, nas nossas relações interpessoais, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, nos templos, nos círculos de amizade. Quantas dissensões criamos justamente provocados pelo orgulho ou pelo egoísmo. Depois da dissensão realizada, só nos resta pedir aos benfeitores a assistência para que venhamos a nos arrepender do que tenhamos feito de equivocado e que tenhamos o desenvolvimento da coragem para, em estando arrependido, dirigir-se ao ofendido e pedir perdão. Mas ainda não estamos quites com a lei. Não basta só o arrependimento, não basta só o perdão. É necessário reparar o mal que fizemos. E aí podemos ter duas situações gerais. Aquele a quem ofendemos aceitou o nosso pedido de perdão e, portanto, está disposto a reatar as nossas amizades. Mas provocamos um prejuízo. Momentaneamente nos abalamos e momentaneamente abalamos o outro, talvez com mais alguns. É necessário reparar isto. Como vamos reparar? João, o apóstolo, nos trouxe uma fórmula muito simples para reparar o mal feito. Basta amar essa criatura e dizer-lhe: o amor cobre a multidão dos pecados, dos equívocos, dos erros, das dissensões. Então, vamos nos aplicar no amor para reparar isto. E a outra situação é a criatura diz: olha, não te perdoo. O que tu fez é imperdoável. Muito bem. Mas se nós nos arrependemos e pedimos perdão a essa criatura, está tudo certo por nosso lado. Fizemos aquilo que o nosso coração mandou, a nossa consciência apontou. E, portanto, se o outro aceitou ou não aceitou,
já não está mais na nossa esfera de responsabilidade. A responsabilidade é dele. Se ele não aceitou, muito bem, a partir de agora ele tem um problema. Ele não perdoou. Um dia perdoará, mas não nos cabe cobrar mais. Como reparar então esse caso? Bem, vamos amar essa criatura. Vamos amar, se ela não nos permite, vamos amar outros. Porque somente através do amor nós nos reajustaremos com a lei. E se essa criatura for desencarnada? Que nós não tivemos oportunidade mais de nos contatar. São esses os inimigos desencarnados, que é o objeto de hoje. Como realizar uma aproximação a esses inimigos desencarnados? Temos o Instituto da Prece. Os nossos pensamentos elevados em vibrações para alcançarmos as vibrações dos benfeitores e dirigir estas vibrações ao nosso inimigo desencarnado. Ele receberá as nossas vibrações no tempo que ele se disponibilizar a receber as orações. Funciona tanto quanto aquele inimigo encarnado que nós nos dirigimos a ele pedindo perdão e ele não aceitou. Mas como nós vamos colocar essa criatura nas nossas relações de amor, nós vamos reparar. Ele um dia despertará para isto. A mesma coisa o desencarnado. Um dia, quando ele despertar e aceitar as nossas súplicas de reajuste ou de reatamento, as nossas súplicas de perdão, portanto, aí ele será beneficiado e se beneficiará nessas vibrações. E, naturalmente, estaremos também já reparando o mal praticado. Porque a partir de agora ele se banha nestas bênçãos do nosso perdão. Esse perdão precisa ser sincero. Não pode ser simplesmente por uma questão educacional. Precisa ser sentimental. Nós precisamos sentir verdadeiramente que estamos perdoando. E como vamos saber que perdoamos? Quando nos lembrarmos do fato ou da criatura, isso não mais nos desarmonizar. Lembramos, naturalmente, porque ninguém é desmemoriado. Lembramos como o encontro que tivemos ontem, do que conversamos. Lembramos da semana passada, num evento que estivemos, mas nada disso nos abala sentimentalmente. É uma lembrança. Pois quando chegarmos nesse ponto de lembrarmos aquele fato que foi desagradável e não mais nos perturbar sentimental e emocionalmente, teremos alcançado então o perdão. Aí realmente estaremos perdoando. Mas vejam, embora não consigamos fazer isso sem nos abalar, mas de uma forma superficial já estamos pedindo perdão, é um treinamento. É um passo que estamos dando. Porque talvez antes, perdão, a gente dizia, como dizemos ainda, é para os fracos. É para as pessoas que não têm espinha dorsal. Não. O perdão é necessário coragem. É necessário coragem para perdoar o outro. E para aceitar o perdão também. Coragem por quê? Porque nós temos que nos desvestir daquelas duas chagas, o egoísmo e o orgulho,
diminuir pelo menos a intensidade e dizer, olha, realmente, o outro estava com a razão, eu estava errado. Isso é preciso coragem. Porque é preciso compreender que nós não somos humildes ainda, muito menos altruístas. E enquanto nós não fizermos esse exercício, nós ainda estamos em dívida. Talvez não mais com o outro, mas conosco mesmo. Porque com Deus, nós não compactuamos com o mal. Com Deus, nós não julgamos. Com Deus, nós não fazemos tratos. Com Deus, nós não enganamos. Portanto, basta que consultemos a nossa consciência e vamos ver o quanto essa consciência nos pesa. Com relação a esses inimigos desencarnados, também temos que levar em consideração as inúmeras influências espirituais que sofremos por parte dessas criaturas. E vejam, essas influências espirituais muitas vezes não têm o cunho pessoal, mas funcional. Explico. O nosso inimigo imaginário de agora e que está no mundo espiritual vem ao nosso encontro para nos fazer o mal. Significa que nós temos dívidas para com ele? Talvez não. Mas porque estamos numa função de caridade, de amor, de fraternidade, é contra esta função que nós representamos é que eles agem influenciando-nos negativamente. Isso fica visível para nós que estamos inseridos nos centros espíritas. E quando a criatura, então, na sua vida normal, e por integrar-se nas equipes de trabalho do centro espírita, recebe uma designação para exercer uma função. A partir desse instante, ela começa a ser assediada. É inimigo dela? Pessoalmente? Não. Essa criatura está sendo inimiga da função e das possibilidades que ela possa exercer através do exercício da função. Então esse inimigo é um inimigo funcional, não é pessoal. É interessante que nós aprendamos isto, porque muitos saem das casas espíritas dizendo, antes de eu ir para aí, a minha vida era boa, transcorria tudo normalmente. A partir do momento que eu aceitei aquele convite para a recepção da casa ou a aplicação do passe, enfim, qualquer função, a minha vida tornou-se uma discórdia só. Não durmo mais, fico em lembranças de pensamentos negativos e logo me assalta uma ideia, abandone tudo. Não vê que isso está te prejudicando? Olha como é que tu está. Veja, analise como é que tu estavas antes. E aí nós vamos nos dar conta que não era inimigo pessoal, mas era o inimigo daquela função, ou daquele movimento que nós fizemos para nos espiritualizar. Em nos espiritualizando, todos nós nos libertamos do passado de equívocos que temos já cometido. E esses inimigos são implacáveis.
chegando ao ponto de obsessões. Também nessas obsessões ocorre a obsessão pessoal, mas também aquela ocupacional, funcional. Está aí narrado em vários casos dessas criaturas que, fazendo um movimento de caridade ao próximo, começa a sofrer todo um assédio espiritual. Então precisamos resolver esse problema, que na verdade não é um problema. Depende do nosso ponto de vista. Porque podemos encarar isto como uma prova. E sabendo que Deus não nos dá peso maior do que aquele que podemos suportar, e porque já temos uma capacitação, Ele nos apresenta a prova para ver se realmente nós estamos prontos. Então essas influências espirituais, ou essas obsessões, podem ser vistas por nós como oportunidade de crescimento, de evolução. É a prova que Deus colocou nas minhas mãos. E agora eu preciso dar cabo disto. Eu preciso resolver. Como resolve? Com os encarnados, podemos procurá-los por vários meios, até mesmo pelos meios virtuais, que hoje estão bastante em moda, em voga também, ou pessoalmente. Mas os desencarnados, como vamos fazer? Será que eles virão até nós? Talvez não, a não ser para nos fazer passar por dificuldades. Mas nós podemos ir até eles com um mecanismo muito simples. A oração. Orar pelo nosso irmão desencarnado. E na codificação espírita, Allan Kardec recebeu como resposta a uma indagação semelhante uma orientação fenomenal. Para amar o inimigo, basta tu desejar a ele o bem. Basta desejar o bem, tu já está amando. Mas o que fazemos muitas vezes nós outros inadvertidamente pelas condições de egoísmo e de orgulho que ainda possuímos? Nós desejamos o mal à criatura. E se era inimigo encarnado e agora desencarnou, tornou-se um inimigo desencarnado. E muitas vezes a gente diz, pois é, agora que ele saiu do meu campo visual, me libertei. Engana-se. Porque há entre nós dois uma ligação fluídica, vibracional. Toda vez que ele se lembra de nós, une-se a nós. Toda vez que nós nos lembramos dele, unimos-nos a ele. E essas uniões são sempre tumultuadas, porque essas vibrações são deletérias. São vibrações do ódio, do rancor, da maledicência. Mas quando nós nos lembramos através de uma prece, envolvendo essa criatura em vibrações de amor, de desejos para que ela realmente possa se recuperar, nós estamos num padrão vibratório superior ao dela. Não que sejamos superior, mas o padrão vibratório que a prece nos leva a alcançar é superior àquelas vibrações em que a criatura está. E essa superioridade tem o poder de envolver o nosso irmão desencarnado. Esse inimigo, esse adversário desencarnado, é o desejar a ele o bem.
Então, só tem inimigo quem é inimigo de si mesmo. Porque se eu sou amigo de mim mesmo e me amo, eu não sou inimigo de ninguém. Posso ter inimigos, mas eu não sou inimigo. Isso faz com que cada um de nós passe a vibrar em condições mais elevadas. E nos distanciamos. Tem um episódio no Evangelho segundo o Espiritismo, onde é retratado uma relação entre Lázaro e o rico, que é tido como mau rico, ou um rico mau. Os dois desencarnaram. Lázaro viveria pedindo as migalhas daquele rico e assim mesmo não ganhava. Mas desencarnados, agora eles estão distanciados um do outro. Quando encarnados, Lázaro estava à porta, à soleira da porta da casa do rico. Mas agora estão distantes. E o rico então pede a Jesus que Lázaro possa vir até ele e molhar o dedo na água e colocar na sua língua, porque ele estava com muita sede. E aí os benfeitores que estão atendendo aquele rico, que é tido como mau, diz: isso é impossível, o Lázaro vir até ti, ou tu ir até ele. Porque entre tu e ele, tu e Lázaro, há um fosso intransponível. Que fosso é esse? Padrão vibratório. Como elevamos o padrão vibratório? Através de pensamentos bons, de preces, de desejos do bem ao outro, da reconciliação, do perdão, do esforço que se faz para reparar o mal praticado. Tudo isto nos coloca num padrão vibratório mais elevado. E quando desejamos o contrário, nosso padrão vibratório baixa. E vamos estar à altura daquele a quem tenhamos as nossas relações conflitadas. Busquemos, portanto, amar o nosso inimigo. Ou aquele que é tido como inimigo por nós. Porque na nossa vida de relação, nós criamos atritos. Sempre criamos atritos. Tal qual uma máquina, onde tem peças móveis, essas peças móveis, estando em movimento, geram atrito. É lei. Mas para que diminuamos esse atrito, para que essas peças não venham a colapsar pelo calor que produzem, o homem desenvolveu o óleo lubrificante. Isso dá sobrevida àquelas peças, diminuindo o atrito. E nas nossas relações interpessoais? Não podemos usar esse óleo que usamos nas máquinas mecânicas. Mas tem um óleo especial para isto. Esse óleo chama-se amor. Lembram? João disse: o amor cobre a multidão dos pecados. Então, toda vez que nós estivermos atritados com alguém, vamos colocar o óleo do amor. Como? Amando essa criatura. Mesmo à distância, através das nossas vibrações, das nossas orações, não desejando essa criatura o mal, mas pelo contrário, desejando essa criatura o bem. Isto é o amor.
E tenham certeza, isto funciona. Não esqueçamos. Perdoar é algo que exige de nós serenidade, coragem, paciência, tolerância, mas, sobretudo, amor a nós mesmos. Porque aquele que não perdoa, adoece. Adoece física e espiritualmente, podendo inclusive levar à desencarnação. Isto significa dizer que o corpo físico morre, porque eu me encharquei de energias deletérias e que fizeram com que o meu corpo enfermasse. Então, sabendo de tudo isto, amar os inimigos desencarnados é tarefa inadiável. Se temos inimigos, ou se somos inimigos de alguém, vamos sair desse padrão vibratório negativo através da prece e do amor que possamos desenvolver por nós e por esse nosso próximo desafeto. Foi um prazer estar aqui com vocês, trazendo essas reflexões um tanto quanto grosseiras, mas para que nos advertamos de uma vez por todas de que tanto aqui fisicamente quanto espiritualmente a nossa união é indissolúvel pelos laços vibracionais. E se não queremos estar com aqueles, nós temos que mudar o nosso padrão vibratório. Foi um prazer estar aqui e desejo-vos infinitas bênçãos. Até o próximo encontro. Quem quiser preparar uma aguinha para ser magnetizada, cada lar estará recebendo as vibrações dos benfeitores segundo a necessidade de cada um. Enquanto preparem a água, se organizem para o passe, vamos fazer um convite para amanhã, às 19 horas, participarem todos da nossa irradiação pela forma do Facebook. Nas quintas-feiras, nós temos às 16 horas, de forma híbrida, a palestra e o passe. E, como todos os dias pela manhã, o nosso momento diário de oração, às 9 horas, pelo Facebook. Sendo assim, a gente vai terminando o nosso trabalho de hoje com uma prece e que todos possam estar preparados para receberem as vibrações desta noite. Querido Mestre Jesus, Pai maior, abençoe a todos com o seu amor, com a sua paz e com a sua luz. Que possamos receber da melhor forma o seu conforto, que possamos estar em paz, desejando a paz, recebendo as energias que aqui viemos buscar. As pessoas que estão nos celulares também estarão recebendo. Querido Pai, nos encaminhe para o caminho do amor, do perdão, que possamos ser mais resignados, aceitando os seus desígnios e assim nos fortalecendo para superar todas as provas que vierem até nós. Pois sabemos que todas elas nos servem para nos fortificar, nos melhorarmos e nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Sendo assim, agradecidos pela palestra de hoje, pelas energias aqui recebidas, encerramos o trabalho de hoje com muita gratidão. Que assim seja. Uma boa noite a todos.